Hoje o Café com Eles está imperdível, está sensacional. Estou com o meu amigo, um campeão, um amigo de coração, um homem de referência. É uma honra. Eu falei com ele, olha, eu quero muito estar com você nessa entrevista, nesse bate-papo, porque é um cara que me inspirou, me inspira e inspira muitos. Hoje o Café com Eles está com Vitor Belfort, esse campeão, né, de lutas, né, do MMA, de octógono, de tantas coisas, mas um campeão também, né, de vida, uma trajetória campeã de tantas coisas aí que a gente já viu e eu já presenciei, né? Não só vi, né, na televisão, em tantas coisas, mas eu vivi com esse cara. Então é uma honra, Vitor, estar com você, de verdade. Pô, Salvite, a honra é minha. Está sendo muito prazeroso estar aqui com você, esse bate-papo. Estou com o meu café aqui. Tô pronto. Vamos para cima. Vamos para cima, irmão, vamos para cima. Mas, Vitor, você tem muita história, né? Eu sei bastante coisa, mas é muito legal, porque sempre quando você fala, você transborda muita coisa, né? Além da que você passou, né, de muitas vitórias, você transborda muita coisa. Então, é muito bom e importante que as pessoas... Você já falou várias vezes isso, mas é muito bom e importante que você fale. Como é que foi o seu encontro com Cristo? Como você teve esse encontro, né, com esse Jesus maravilhoso aí nosso? Nossa, Salvite, eu continuo tendo esse encontro com Ele, né? É muito importante. Amém. A gente entender que o encontro com Cristo, ele é diário, é mais ou menos assim. Um atleta, quando ele encontrou o esporte, não mudou ele, né? Ele começou ali e não fez dele. Quando eu comecei a lutar, não me fez um campeão. Quando o Tom Brady começou a jogar futebol americano, ele não era um campeão. O cristão já acontece ao contrário, né? Quando você conhece Cristo pela primeira vez, você encontra. Eu não acredito que é apenas uma oração, Senhor, vem no meu coração. Não é. Assim, essa oração é necessária, é uma confissão que a Bíblia fala, uma confissão mediante os homens, é uma declaração como você faz quando você pega um diploma, quando você sai. É verdade. Né? Mas isso não te faz um bom médico, né? Mas a graça de Deus é o que nos salva. Então a minha salvação, eu fui escolhido, eu não escolhi a Deus. Então isso é uma coisa muito importante das pessoas. Muito bom. Eu não escolho Deus, foi Deus que me escolheu. É verdade. Eu não quero entrar num discurso, porque assim, mas não é justo. Cara, você vai discutir com o Criador? Não tem como. Então, é verdade. O Criador não pode discutir com quem fez ele, né? Não tem discussão. Então, assim, eu estava conversando outro dia contra o pessoal que faz mestre em computação, do AI, né? Eu perguntei do AI, muitas pessoas falam assim, o AI pode vir contra a humanidade. Ele falou assim, não, o AI é só você desligar o AI, acabou o AI. É verdade. A inteligência artificial depende do homem. Então, é uma escolha, né? Então, mais ou menos assim, a mesma coisa como a inteligência artificial é o reino de Deus. É verdade. Como é que é? Deus me escolheu, né? Como se fosse ao contrário, Deus me escolheu. Quando ele me escolhe, agora eu começo a querer conhecer ele. Então é um progresso, assim, é a única coisa que progride assim. O cristianismo é regressivo, ele não é progressivo. A gente não tenta reescrever a Bíblia, não existe isso. O que está acontecendo hoje é muito triste. É verdade. O cristianismo é regressivo, mas nós, como cristãos, temos que progredir de glória em glória. Então, é verdade, meu amigo. Se hoje as igrejas que estão querendo virar progressistas pudessem fazer o contrário, elas progredirem de glória em glória, elas estariam no caminho certo. E hoje em dia, a maioria do cristão, ele acha que fez a oração, ele acha que vai no domingo, ele acha que faz isso, ele faz os sacrifícios dele achando que ele... E aquilo faz ele um cristão legítimo. É verdade. Eu quero falar uma coisa muito importante, Salvite. A única contribuição que eu, você e quem está nos ouvindo tem é o pecado. O pecado é a minha única contribuição. Essa aqui é a minha essência do pecado. É por isso que eu vivo em busca desse Cristo. Porque... Como Paulo fala, eu faço aquilo que eu não quero, e o que eu quero eu não faço. Então, essa é a luta do cristão. Qual foi o maior desafio da sua vida, assim, que você conseguiu e você enfrentou e foi aos pés do Senhor
e falou, Senhor, me ajuda, porque eu estou precisando realmente da sua ajuda? Qual foi que você se rendeu, não na sua conversão, mas de você realmente se entender e falar, Senhor, eu não estou aguentando? Isso é uma coisa que eu falo, que todo pai, ele tenta evitar com que o seu filho passe por essa dificuldade, por esse sofrimento. É verdade. Deus, ao contrário, quando Deus ele chega para Abraão e fala assim, Abraão, me dá o seu filho. Abraão sabia que ia ter um cordeiro lá, Abraão sabia que Deus ia prover. Ele confiava em Deus, mesmo não querendo dar o seu único filho. Então, Deus promete para ele ser o pai de uma multidão, né? Ele fala que o seu único filho não era o único filho que ele tinha. Primeiro, Abraão, né? Ele não tinha só aquele filho, ele tinha outro filho. Só que Jesus, Deus, ele não considerava aquele outro filho como da linhagem dele. Por quê? É o filho da desobediência. Então, é muito importante a gente entender que no sofrimento, ele tem um propósito, o sofrimento. Né? Qual é o propósito do sofrimento? Criar perseverança, como diz a Bíblia. E a perseverança, ela cria caráter, o caráter cria esperança. Todo mundo quer ter perseverança, quer ter um bom caráter e quer ter esperança. Mas ninguém quer dificuldade. Então, quando ele vai sacrificar o filho dele, ele foi pronto para obedecer, mesmo não concordando, ele obedeceu. E quando ele obedece, ele tinha confiança que Deus poderia, dentro dele ele tinha uma confiança que Deus poderia prover. Que ele fala assim, o sacrifício, quando o filho dele pergunta, papai, cadê o sacrifício? Não, Deus vai prover. Deus vai prover. Então, assim, não é que ele ficava confessando, fazendo uma confissão, uma repetição, não, ele tinha uma confiança na obediência. Então, nós que passamos pelo problema, nós não queremos ser obedientes. Nós não queremos ser obedientes. Nós queremos o resultado, né? A gente quer aquele resultado da nossa maneira, da nossa maneira. Verdade. Eu me lembro quando a minha irmã desapareceu antes da minha luta, você deve se lembrar disso. Eu lembro, foi quando eu te conheci essa época. Isso, foi 3 semanas antes da luta. Então, assim, eu digo que essa foi a minha maior dificuldade, porque você faz uma oração, né, assim, cara, eu tinha certeza que Deus ia trazer a solução, né? Eu tinha certeza que Deus ia solucionar o caso dela. Eu lembro, meu amigo. Demorou anos para me entender, e quando, anos depois, isso foi em 2004, só em 2009 eu escuto Deus falar comigo assim numa oração onde eu liberei perdão, né? Onde eu estava entendendo o que era o perdão, onde eu estava confrontando a Deus daquela situação. Aí Deus fala comigo assim, ele me ouviu me abrir e falou assim, Vitor, vamos fazer o seguinte, eu vou te ensinar o que é o perdão. Então, no reino de Deus, existem são 2 coisas de extremos, né? O amor de um lado e o perdão de outro. É verdade. Então é o seguinte, o reino de Deus, ele funciona ele é bipolar, né? Tem o amor e o perdão. Eles estão em 2 extremos, né? E o amor e o perdão, ao mesmo deles serem extremos, eles são próximos, eles são vizinhos, né? Porque você ama uma pessoa, vou dar um exemplo, você é casado com uma pessoa. Como é que um cara consegue ser casado durante anos, separar e virar o maior inimigo daquela pessoa, a pessoa que ela mais odeia? Isso acontece muito. É verdade. E o fato deles serem extremos, eles são vizinhos. Então, a minha analogia para chegar nesse momento, para vocês entenderem, foi quando eu compreendi que Deus falou assim, Vitor, antes eu preciso que você peça perdão todas as pessoas que você magoou. E eu fui pedindo perdão, né? Algumas pessoas eu escrevi, algumas pessoas eu não tinha o telefone, eu pedia perdão pelas Muito legal isso que está falando, viu? Isso. Aí eu pedia perdão numa confissão. Era um momento de confessionário, eu pedindo perdão. Ele falou assim, ok, você já conseguiu fazer tudo isso. Agora tem a segunda parte do perdão. Agora você pediu perdão, agora você precisa liberar perdão. Agora você vai liberar perdão em todo mundo que te magoou. Aí eu fui
Fui indo. Muito forte. Aí eu falei, acho que acabou. Ele falou assim, não, tá faltando mais umas pessoas. Aí eu falei, não tá faltando mais ninguém, tá? Tá faltando você libertar dessa sua raiva, dessa sua ira em relação à sua irmã. É verdade, meu amigo. Eu preciso que você perdoe quem seja que esteja envolvido no caso do desaparecimento da sua irmã. Eu tenha matado ela, desaparecido com ela, né? E eu fui perdoando essas pessoas, virtualmente, obviamente, né? Porque a gente não sabe, a gente tem linhas de raciocínios, linhas de investigação, libertando perdão para todo mundo. E era uma dificuldade muito grande, né? Eu consegui fazer aquilo, chorei, era como se fosse eu estava conversando com Deus dentro da minha mente, né? Não eram vozes audíveis, era a minha consciência entendendo, né? Deus falando dentro como é que Deus fala? Deus fala dentro da gente, né? Deus fala. Verdade. E às vezes Deus fala com o profeta, mas eu não vou atrás de profeta. Eu não concordo que a pessoa tem que search para o profeta. Se Deus quiser usar uma mula, a mula vai falar com você. Deus sempre fala. Se o cristão fica indo atrás de profeta para ouvir profecia, o diabo vai falar com você. Então tem essa notícia. Se você vai atrás de alguém para ouvir a voz de Deus, você não está indo para o quarto fechado, é onde você deveria fazer. Então eu estava nesse quarto fechado, era eu e Deus, e foi ali que Deus falou comigo. Muito bom que você está falando, Vitor. Porque é muito importante as pessoas entenderem isso, porque eu vejo hoje em dia um cristianismo muito místico. Um misticismo. É praticamente um pai de santo pastor, é um pai de santo profeta. Né? E isso é um perigo, porque eu vejo muitos cristãos vivendo escravo disso. E eles não são escravos de Cristo, porque o escravidão com Cristo é liberdade. Escravidão com o homem é escravidão do Egito. Né? Então, assim, tem muita escravidão espiritual no cristianismo. Mas, voltando ao assunto, naquele momento, eu liberei perdão. Aí Amém. Deus falou internamente comigo, falou assim, Vitor, parabéns, muito bom. Agora você vai desfrutar do meu amor. Você vai desfrutar do amor que eu tenho para você, que é o amor ágape. Porque para você liberar perdão a esse nível, você tem que ter um amor ágape. Né? É amar o seu inimigo, perdoar o seu inimigo, que é a coisa mais difícil, independente da estágio que você se encontra. É verdade. Você vai ter que trabalhar essa repetição. Né? É como um fisioterapeuta que para de mexer no paciente, ele para de entender como é que funcionam os músculos, os tendões, enfim. Ele perde o... Ele pode conhecer, mas ele perde o tato, né? O fisioterapeuta ele tem que mexer com a mão, ele não pode mexer com equipamentos, né? Ele não é um mecânico de carro elétrico, ele é um mecânico de pessoas, de corpo. Verdade. Né? Mesma coisa o cristão. Se o cristão para de repetir, de exercer o perdão, o seu inimigo, amar o seu inimigo, né? Isso é um assunto para uma outra live, mas assim, deixa eu te explicar aqui. Naquele momento, Deus falou assim, deixa eu te falar uma coisa, Vitor. Eu queria que você soubesse, do mesmo jeito que você se encontra com uma ira, existe uma ira minha. E ele falou assim, o inferno não é a casa do diabo. O inferno é a minha casa. Meu Deus. Então, muitos cristãos pensam que o inferno é a casa do diabo. Já está... Aqui vocês aprenderam que o inferno chama-se a ira de Deus, the wrath of God. Então, é aquelas uvas que vai cair, aquele é o sangue do cordeiro, é a ira de Deus. A ira de Deus vai cair sobre o diabo, o anticristo e todos os filhos das trevas. Todos os filhos. É verdade. Então, assim, eu ali, ele falou assim, essas pessoas que fizeram isso são as minhas criaturas também. Eles deveriam ser meu filho. E, de repente, um deles pode ser meu filho um dia. Se ele vir, verdade. Se ele vir se perdoar. Mas a pessoa que esconde, o cristão nunca pode ser filho de Deus se ele esconde um pecado, que é algo que ele deveria pagar numa sociedade. Então, o cristão... Fica preso, né? Ele traz à luz tudo aquilo que é pecado. Então, naquele momento, ele falou assim, Vitor, essas pessoas que fizeram isso com a sua filha vieram da minha criação. De repente, eles não são meus filhos. Mas se você fizer justiça com a sua mão, você vai poder liberar perdão sobre eles. Então, para mim julgar alguém, você tem que confiar em mim. Você confia em mim de verdade? Você confia que eu sou um Deus
poderoso, onipresente, onipotente, onisciente. Muito bom. Que você viva com o caso da sua irmã já tivesse solucionado. Agora eu preciso que você vai viver a sua vida amando, conhecendo a mim, conhecendo a minha pessoa. E ali foi, e continua sendo essa luta, tá? Não foi vencido. Lembra, o espírito, a gente só vence essa luta espiritual. Verdade. Com o espírito de vida. Isso é muito verdade. importante. E a carne vai militando contra o espírito a vida inteira, né? Então, eu vejo isso, que você luta, a gente é gente, né, como cristão. É uma luta. Então, ela assim, vem, ela quer falar e você... eu estou explicando, né? Eu falo que a carne, na realidade, não é a minha carne, é a minha alma junto, porque a carne está linkada aos desejos, os desejos estão linkados à minha cultura, a minha cultura está linkada naquilo que eu fui educado, né? Que eu fui exposto ao pecado, né? Meu pai tirou minha virgindade, me levando num prostíbulo, né? Na época, hoje, muitos pais estão, ok, meu filho, bota camisinha, se protege, né? Minha filha tá aqui camisinha, em vez de ensinar a não ter sexo antes do casamento. Mas isso é uma coisa, cara, pô, meu pai, meus primos, cara, se acontecer, eles ficam falando, mas se acontecer, o que você vai fazer? Você não pode proibir seu filho. Eu falo, eu não estou proibindo, eu estou ensinando. A diferença é verdade. Você está ensinando ele a ter sexo, eu estou ensinando ele como ter sexo. Até porque sexo não foi criado pelo mundo e nem pelo diabo. O diabo odeia sexo. É importante você entender. O diabo odeia sexo, porque o sexo é a propagação dos filhos de Deus. O diabo, ele fez do sexo ser adulterado. Então, é a maior união de Deus, né? Ele fez do sexo, assim, cara, se eu inverter o sexo, eu vou fazer com que vários filhos das trevas nasçam. Então é o seguinte, imagina se todo sexo fosse feito depois do casamento. A gente teria muito menos divórcio, a gente teria muito mais filhos de Deus. Então hoje tem muito mais filhos das trevas, porque o sexo ele é feito fora do casamento, fora da bênção de Deus. Então, assim, o risco que você corre a fazer um sexo fora do casamento, de engravidar, pegar uma doença, enfim, se lesionar, enfim, de se machucar, né? De você não entender e virar um cara sexuado, um cara que não entende, um cara que não consegue parar de enxergar a mulher como um objeto ou assim. Então, assim, o sexo ele foi determinado por Deus, ele foi criado por Deus. E a gente sabe que a única coisa que o diabo criou foi a mentira e o engano. Então ele pegou o sexo e adulterou. E hoje a gente tem uma sociedade que tá ok. Tipo, o pessoal da minha família fala, cara, mas faz parte. Não, não faz parte. Se você ensinar a sua filha, eu falei pro meu primo, se você quiser ensinar a sua filha a ter sexo, a experimentar, se prepara que ela vai experimentar 20 vezes. Isso não 30, 40, 50... Então não vai parar. Ela vai experimentar vários carros para decidir qual carro que ela vai comprar. E assim, você não experimenta carro, fica testando o carro, né? A fazer um test drive. Você fica fazendo um test drive, você gosta, minha mulher gostou de um Tesla, ela foi lá e comprou um Tesla. Tudo bem, vou dirigir uma vez. Mas como é que você dirige uma vez? Você não fica vendo como é que o carro para na garagem, né? Você não fica parando o seu carro na garagem. Então, sexo é parar o carro na garagem. Mas antes de casar, você vai ter que ter um relacionamento, você vai namorar, tudo mediante da obediência. E o problema do cristão hoje em dia é que ele está se amoldando aos padrões do mundo. Então é por isso que é o grande perigo do cristão que ele se encontra hoje no mundo, né? É verdade, meu amigo, é verdade. Não, e exatamente isso. E é muito bom, Vitor, sabe, ver você... Eu peguei você naquela época tratando de você, né? Eu lembro que você estava com uma lesão na mão e, enfim, você ia lutar pelo cinturão, foi campeão, e você passando todos esses desafios. Eu lembro que você chegava lá e fazia tudo com muita disciplina, chorando, assim, mas concluindo o que você tinha que fazer e ainda enfrentando o que tinha que enfrentar, tudo com a sua irmã e com tudo que você tinha que fazer da fisioterapia ainda. E eu lembro que... Você passou esse momento junto. Você conheceu o Jesus naquela época já, ou Salvite, ou não? Foi aquela época. Foi que na época você conheceu, não foi? Foi aquela época. Então você imagina a minha obediência naquela época,
Você vê, eu fui obediente no processo, Deus me deu a vitória. Quando eu voltei, foi quando eu entrei em depressão profunda. Eu vivenciei isso profundamente, porque faz parte da vida, né? Como Davi ficou deprimido, né? É verdade. Davi ficou deprimido, foi para uma caverna. E foi na caverna que ele cria o exército dele. Foi na caverna que ele encontra todos os deprimidos e ali surge um povo. Então, a depressão, ela não é o final, ela é o início, né? Ela é o início de tudo. Então, assim, é muito importante a gente entender que a gente vai passar pelo sofrimento para a gente produzir a perseverança. Então, a depressão é um sofrimento. Eu acho que é o maior sofrimento que hoje a humanidade passa. É verdade, amigo, é verdade mesmo. E assim, eu fico imaginando você como lutador, né? O que você passou por tantas coisas, sabe, meu amigo? E eu fico imaginando, dentro de um esporte em que você teve vários desafios internos e externos, eu fico imaginando. E muitas pessoas até me perguntam, porque sabe que eu tratei de você vários anos e a gente tem muito contato, a gente é amigo. E fico assim, e eu acho uma pergunta muito legal fazer, como você consegue lidar com um contraste, né, um contraste entre aspas, de uma luta, né, que parece ser agressiva, mas a gente sabe, mas as pessoas não sabem, é uma coisa, existe uma técnica, existe muitas coisas envolvidas, mas as pessoas já levam como uma coisa só, como se fosse dois gladiadores que querem se matar. E a gente sabe isso, eu vivi 2 camps com você, vivi muitas coisas com você fora isso. Mas como você tem esse contraste entre os princípios de Deus, o cristianismo, você como cristão, e um contraste de ter uma luta, entre aspas, agressiva, que não deixa de ser um pouco, né, de um contato físico, de tantas coisas que acontecem. Como você lidar com isso? Como você pode falar para as pessoas que estão nos ouvindo sobre esse contraste de um cristianismo, princípios de Deus, e estar naquele octógono lá com luta? É muito importante a gente falar sobre esse contraste. Esse contraste está na Bíblia, tá? Eu vou trazer vocês agora para a Bíblia. Eu falo, se a gente pudesse espremer a Bíblia ia sangrar. A Bíblia... Muito bom. De Gênesis a Apocalipse, e não é só... Eu estou falando do Novo, tá? A gente esquece do Novo Testamento, as cartas de Paulo, passa tudo ali e vai para o livro de Apocalipse, né? O Apocalipse está no Novo Testamento, não está no Velho Testamento. Então, o problema do cristão é um só. O cristão não conhece o Cristo que vai voltar. Ele só conhece o Cristo que foi, né? E o Cristo que foi, ele virou mesa, ele deu chicoteada nas pessoas, ele se irou, mas ele jamais pecou. Então, assim, eu tenho o direito de me irar, mas jamais pecar, mas eu tenho o direito de me proteger. Pô, Vitor, proteger de quê? Vamos dar exemplo. Se alguém entrar na minha casa aqui, eu tenho o direito de atirar e matar essa pessoa, porque ela está invadindo, né, o meu lar, e eu estou em amor às pessoas que moram na minha casa, que são os meus filhos, a minha esposa, eu vou proteger eles desse mal. Então, tem muita gente que faz do cristianismo uma religião de coitadinho. Não, o cristão é o cara mais valente do mundo, deveria ser o mais valente. O cristão deveria ser o cara mais corajoso do mundo. Por quê? O Criador do céu e da terra é o seu Deus. Você tem intimidade com o Criador. Então, você sabe ser leão e a hora de ser cordeiro. Vitor, como é que é isso? Jesus, ele representa 2 animais. O cordeiro é aquele que ele tinha que morrer. Ele foi corajoso em dar sua própria vida por você, por mim, pela humanidade, pelos filhos dele. Ele não deu a vida dele pela humanidade toda. Não. Quando Cristo vai naquela cruz, ali ele mata e amarra o diabo para sempre naquela cruz. Ali foi amarrado, o diabo não tem mais acesso, não consegue fazer com que o crente não se converta. Então hoje, o diabo ele está amarrado, ele não consegue mais fazer com que os filhos de Deus se convertam. Então, de repente, você aí que está me ouvindo, você não é cristão e você, cara, eu quero conhecer esse Cristo. E você, de repente, é um filho de Deus e não sabe. Ou, de repente, você é um praticante do cristianismo, mas você é um filho das trevas. Por quê? Porque você vê pornografia, porque você não larga do mundo,
mas você se considera cristão, porque você dá o dízimo, porque você vai na igreja, e você é aquele cara super crítico, né? Apontando o dedo, julgando todo mundo, mas você, na sua vida privada, na realidade, é um diabo, né? Traz sua vida. Então, é o seguinte, o problema do cristão é que tem muitas pessoas assim vivendo na igreja, com os irmãos, né? Eu falo que são os lobos fantasiados das ovelhas. A Bíblia fala sobre isso. É muito importante o cristão entender que ele tem que saber ser leão e ser cordeiro. Tem momento de eu ser cordeiro e tem momento de eu ser leão. Na luta com o John Jones, eu fui muito cordeiro ao largar aquele braço. Eu deveria ter levado para casa, porque estava na regra. Então, como é que funciona a regra? Um cristão pode ser advogado? Pode, mas não é muito difícil. Advogado cristão porque você não pode mentir. E se você não pode mentir, você não pode chegar lá e começar a criar uma história que é um engano, porque pior que a mentira é um engano. Então, muitos advogados criam um engano para libertar o seu cliente, para ganhar uma luta. Poxa, fez de uma maneira errada. O cara, então, ele ganhou aquele negócio mentindo, né? Muitos lutadores, né, estão lutando, fazem atos durante a luta que é ilegal para ganhar uma luta. Não é justo. Não é uma vitória justa, né? Então, assim, aí vamos fazer essa analogia entre esses opostos, né? O que é o Cristo Cordeiro? O Vitor Cordeiro é eu entender que eu aqui em casa, eu no mundo, eu tenho um lado cordeiro, eu tenho um lado bom. Né? Eu falo que ninguém é bom, mas a gente tem que trabalhar esse lado bom. Bom, ninguém é bom. Primeiro começa por aí. A Bíblia fala que nenhum de nós somos bons, somos maus. É verdade. Então já entendeu? Você aí é mau, você não é bom. É verdade. Eu falo assim, cara, só Jesus na minha vida para me fazer um bom cordeiro. Então eu vou trabalhando sem esse cordeiro. O lado do leão, né, que não é o lado mal. O lado do leão é o lado que? O lado que eu vou proteger, que eu vou caçar, que eu vou em volta, eu vou lutar, eu vou ter coragem. Se eu ver alguém, eu vou ter coragem de falar. Não só fisicamente, a coragem moral. Aí é muito importante a gente entender, o Salviti, porque quando a gente fala de um lutador, geralmente os lutadores são as pessoas mais inseguras do mundo. Porque eles vão fazer artes marciais para ficar seguros, eles não eram seguros. Então, aí ele se tornou o cara mais adorado, o ego dele lá em cima, todo mundo pedindo autógrafo, o cara é o cara mais... Aí o cara fica o quê? O cara fica envadecido. Ah, caramba, Então, eu já passei por isso tudo. Eu já achei que era o máximo, eu já achei que eu era imbatível. E eu descobri, na vida do lutador, se você consegue ser um bom advogado, um bom médico, né? Se você consegue ser em várias profissões, você vai ter que ser cordeiro e você vai ter que ser leão. E o grande lance é você saber se você está fazendo algo justo ou algo injusto. Né? Então, eu falo que o certo e o errado depende da sua filosofia e da sua crença. Então, assim, eu uso a Bíblia. E a Bíblia me dá direito... essa é a nossa fonte. Se eu estou lutando com um lutador que está preparado, por isso que eu acho uma sacanagem, né? O Popó lutando com esses Big Brothers, que não tem condição de lutar. É uma injustiça. Não é legal. Esse tipo de luta não é legal, porque ele pode machucar o cara nunca teve experiência. Se eu estou lutando com um cara preparado, um cara que se prepara, que está lá, que tem... Eu corro o risco também de perder. Não é uma coisa injusta, né? Não seria justo você botar um super campeão com um cara que está começando. Não é assim que eles fazem. Verdade. Então, assim, quando você faz uma coisa mediante as regras, né? Você não está fazendo nada legal. Você pode honrar Cristo ali no octagon, sim. Mas o mais importante é que toda vez que eu diferi um soco, toda vez que eu dei um chute, toda vez que eu fiz alguma coisa, eu não fiz com intenção de machucar, de eu fiz na intenção de ganhar, de nocautear, né? Ah, Vitor, mas isso é violento. Mas violento também às vezes, a gente vive uma vida aqui, na nossa vida, onde você não fala direito com a sua esposa. Tem muitas mais coisas violentas aí que às vezes a gente faz no dia a dia, que às vezes a gente acha que é só, vamos dizer, dando soco, chute, que são piores, na verdade, que às vezes palavras de coisas que a gente vive, né, no dia a dia são piores ainda. A violência, a Bíblia fala que o reino de Deus é conquistado à força, à violência. A palavra força é violência. E essa violência é o quê? É você contra você. Então, quando eu luto,
é eu contra eu, não é eu contra o meu oponente. Então, assim, a maneira que eu luto, se eu for lutar contra o meu adversário é como se ele não existisse. É eu contra eu. Eu tenho que melhorar, eu tenho que trazer minha técnica, eu vou ter que ir lá, vou enfrentar os meus medos, né? Vou sentir, lógico. Então, eu estou o tempo inteiro, agora tem que ser uma coisa justa. Eu não posso lutar com um cara fraco, eu não posso lutar com um cara que nunca lutou. Aí já é injusto, eu já estou praticando a injustiça, porque não é justo eu lutar com um cara que eu sei que eu vou ganhar. Então, na competição, existe o seu caráter. O seu caráter é revelado no sucesso, na competição, né? E no fracasso. É verdade. Então, assim, é muito fácil para mim entender, é só você ir para o livro de Apocalipse e ver quem é esse Cristo que volta. Ele volta num cavalo branco, com as vestes cheias de sangue. Ele volta com a ira de Deus. Então, é esse Cristo existe em mim também. Então, eu falo para todo mundo, meu amigão, não confunda o cristianismo com um cara que tu vai entrar na minha casa sem o meu convite, tu vai tomar um tiro. Eu vou proteger minha família. Existe um processo... Existe uma proteção, né? Existe o tempo de cordeiro e de leão. Não confunda cristianismo com, ele é bonzinho, todo tempo, dá um tapa na... Calma aí, não é isso que acontece, né, na vida de um cristão. Então é muito importante que existe tá mutado? O amor, existe o perdão e existe também o que é justiça. Então, o que é justiça? Eu não posso ficar fazendo vingança com as minhas mãos. Eu não posso ficar vivendo de uma maneira agressiva, de maneira alguma. Eu posso, sim, proteger, né, o meu corpo. Então, eu falo que é muito importante. Mais importante é a gente ser corajoso, proteger nossas emoções, que é onde, hoje em dia, as pessoas estão se matando, se mutilando, estão entrando em depressão, porque elas não sabem lutar contra as suas emoções. É verdade. O cristianismo é passividade, não é passividade. O cristianismo é agressividade. É ser agressivo no amor, é ser agressivo no perdão, é ser agressivo, ser violento. É verdade. Você tem que ser agressivo na hora certa. Não, agressividade não significa ser violento. Agressividade significa ser você agir com intensidade máxima. Correta, isso aí. Então, assim, eu atuo... Então, assim, se eu for lutar por esse cinturão de novo, eu vou agir com intensidade máxima. Eu não quero te machucar, eu não tenho intenção de te lesionar. Ao contrário, eu vou te nocautear, eu vou te finalizar, porque está dentro das regras estabelecidas, entendeu? Não, perfeito, perfeito. E assim, você falando sobre o Popó, não tem como, né, Vitor? Não tem como, meu amigo, a gente não perguntar. Aliás, isso foi umas coisas que a gente abriu uma caixinha de perguntas e, nossa, lotou aqui, né, a caixa de perguntas sobre o Popó, que é uma luta que todo mundo está esperando, e você falou sobre isso, né? E realmente, todo mundo quer ver essa luta, todo mundo quer você com ele. Eu acho que é uma luta que realmente tem que acontecer. Eu nem sei se já fechou a luta ou não, mas assim, o que você fala sobre ele, o que você fala sobre essa luta, porque eu acho que todo mundo quer ver vocês dois lá. O Brasil, e não só o Brasil, o mundo quer ver sobre isso. É simples. O que eu falo sobre uma pessoa, eu não tenho o direito de falar sobre uma pessoa, né? Eu falo o que eu digo. Seria injusto eu falar sobre alguém, mas eu posso falar sobre o fruto da pessoa. Eu não posso nunca falar sobre o Salvite, mas eu posso falar do fruto do Salvite. O fruto do Salvite está aí, né? Então, exemplo, como é que eu descubro os frutos das pessoas? A boca fala, né, o que o coração está cheio. Então, assim, no sentido de... ele foi um excelente lutador, só que o legado que ele tem deixado hoje é muito triste, né? De ver ele fazendo praticamente um circo que ele está fazendo, né? Mas, enfim, o importante é que se ele quiser lutar comigo, ele já sabe. Ontem a gente teve ligações, tem certas coisas que não precisa ficar falando para o público. A luta vai acontecer se ele realmente quiser, né? E se ele realmente quiser. Eu tenho certeza que o público quer ver isso, quer. Mas existem fases para a gente conceder. Existem sentar em negócio, negociação. Eu não estou lutando com ele porque eu tenho raiva dele, quero bater nele, de maneira alguma. Eu não sei qual a intenção dele. A minha intenção de fazer a luta com ele é fazer uma coisa honrosa, né? Então, assim, o meu motivo de lutar, primeiro, eu não estou precisando de dinheiro para lutar. Eu quero fazer lutas que fazem sentido para mim. Tipo,
uma luta minha com o Vanderlei, com o Anderson Silva, né, um boxe, essa regra que eu criei, né? Isso seria muito legal também com o Vanderlei, com o Anderson, muito legal também. Eu criei essa regra, que é um boxe com uma luva de boxe com MMA, uma mistura desses dois esportes, que eu acho que é o futuro do combate, porque é como se fosse um boxe sem aquela amarração no clinch. Imagina um boxe que eu possa agarrar sua cabeça, que eu possa agarrar suas mãos. Literalmente, eu falo que é o street boxing, né? É o boxe de rua, né? É aquele boxe que você vai lutar com o cara e ver quem é o melhor. Né, no combate físico, né? Existe aquele willpower, existe aquela... Então, assim... Mas essa técnica, isso aí já existe aqui no Brasil ou você está trazendo essa modalidade? Essa modalidade existe, eles fazem sem luvas, que eu acho uma barbaridade, né? Que é o bare knuckle. Eu não acho justo uma pessoa lutar sem luva, né? Mas praticamente é que você botar dois esportes num esporte só, então é bem legal. Vai gerar muito mais interesse das duas partes, porque quando eu vou lutar boxe, ele é o campeão de boxe, ele é o campeão mundial de boxe. Então, como ele quer que eu chegue e bato, perco 25 pounds, você sabe, com 47 anos, perder muito peso, né, é uma coisa difícil. Como ele quer que eu sofra de um lado, ele tem que sofrer de outro lado. Então, para mim atender, o que eu falo para todos os meus filhos, lembra, quando você fizer sacrifício, make sure o outro lado também está se sacrificando. Então é o seguinte, você que é marido, a sua mulher está se sacrificando para você, você tem que sacrificar para ela. Verdade. Seus pais se sacrificam para você, você tem que sacrificar para ela. Vamos voltar agora para o cristianismo. Jesus se sacrificou por todos os filhos dele. Agora você está pensando que você pode fazer os prazeres da carne e achar que você é um escolhido de Deus? Verdade. Você vive no pecado. Você vai falar que você... não, eu sou salvo pela graça. E você não vai fazer nada para ele? Você acha que essa crucificação foi de graça mesmo? Assim, foi pela graça, mas não foi de graça. Custou a vida de Deus. E você vai chegar no céu, consumindo todos os tipos de pecados na terra, vai chegar no céu e falar assim, e aí? Estou pronto, abre as portas. Tu viveu abraçado com o diabo na terra. Tu quer viver no céu agora com Cristo? Esquece. Aí não dá, né? Tu não é convertido, não, mano. Tu é filho das trevas. Eu tenho essa... Então, se você está vivendo praticante do pecado, eu já quero dizer para você que você é filho das trevas. É verdade. Sendo filho da luz, você tem que praticar se abster do pecado. Essa não, é a vida. Não, e isso, Vitor, você deve ter uma guerra também. Como você fala, a gente sabe, né? A gente luta contra... A maior luta é contra nós mesmos, mas é incrível porque, por exemplo, você lidar com eles no octógono, né? Entra ali, são vocês dois só, que um tem que vencer. Pela sua família, por tudo, por você, né? Mas como você consegue lidar? Porque tem mídia em cima, tem tudo em cima, tem haters, ou seja, todo mundo falando de tudo quanto é jeito, ou seja, as emoções estão lá em cima, aí você tem que ser o cordeiro, tem que ser o leão, você tem que estar com Jesus, você tem que, enfim, enfrentar mídia, pessoas que vão perguntar coisas que vão tentar manipular, e ao mesmo tempo você tem que entrar num sistema que, não um sistema, mas entrando sobre aquilo que você faz, aquele espaço, aquela dimensão da luta. Como é que você lidar com isso? Romanos 12. We are transformed by the renewing of our mind. Nós somos transformados pela renovação da nossa mente. Olha, eu vou falar uma coisa para você e, de repente, muitas pessoas vão ficar sentidas. Falar assim, caraca, isso me pegou. Se você é praticante cristão já há mais de 30 anos e continua o mesmo cristão, eu tenho uma notícia para você. Você não é cristão. Você não é cristão. O cristão ele tem que estar produzindo de glória em glória. Então, como é que você vê se você é cristão? Forte, hein, Vitor? Forte, você falou. Você tem que olhar para trás e muito falar, bom. Eu era assim, agora eu sou assim. Então, quando os meus filhos falam assim, papai, qual foi a sua melhor fase da sua vida? Eu falo assim, hoje. Eu falo, mas papai, hoje. Por que hoje, papai? Porque hoje eu sou melhor que ontem. Legal. E se eu acordar hoje e não me sentir melhor que ontem, eu vou terminar o meu dia hoje melhor que ontem. No dia difícil, no dia de glória, eu não posso ver minha vida baseada
no meu sucesso no mundo. Eu tenho que viver a minha vida baseada no sucesso na eternidade. Esse é o cristianismo raiz, verdadeiro. Então, como é que eu meço a minha vida de sucesso? Mediante a minha vida no Espírito. Eu não posso medir a minha vida baseada na minha vida na Terra. Porque o sucesso na Terra, a gente vê hoje, econômico, financeiro, esportivo, a maioria das pessoas que estão na glória, vivendo na glória, são filhos das trevas. São praticantes do pecado. Seja ele palavras torpes, seja ele atitudes, né, de traição, de adultério, de pornografia. Vários pecados, né? São adoradores dos prazeres. Quando você adora os prazeres do mundo, você é inimigo de Deus. Então, assim, como é que eu avalio a minha vida? Baseado na minha vida espiritual. Então, assim, se você é um cristão e tem vivido uma vida mediana, você não é cristão ainda. Você precisa se converter. E vale lembrar que Pedro só é convertido quando ele volta, lá quando ele ressuscita e apresenta para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Pedro, você me ama? Então vai apacentar as minhas ovelhas. É verdade. Então, quando eu estou no momento de crise, né, de discussão, aí está lá o fulano, o meu oponente, me xingando, falando palavras tops, inventando história, criando isso, criando aquilo, trazendo coisa. Quando um cara traz alguma coisa do passado, da minha vida, eu falo assim: esse cara já morreu. Então, assim, tudo que você trouxer do meu passado não existe mais. Já foi morto. A minha acusação, e quando você traz alguma coisa que me condena, eu te peço perdão. Eu falo: me perdoa, se eu te magoei, me perdoa. Mas o seguinte, não significa que eu vou te perdoar, que eu não vou sentar a mão em você dentro do ringue. Eu vou te nocautear dentro do ringue, porque o meu trabalho dentro do ringue é ganhar de você. É verdade. Esse é meu compromisso. Davi, quando ia para a guerra, ele matava os seus inimigos, não porque ele odiava os seus inimigos, porque ele obedecia a posição que ele estava vivenciando. Quando eu estou no meu trabalho, contra a minha concorrência, eu tenho que andar mediante as regras com integridade cristã, mas não significa que eu não vou, né, fazer, que eu não vou fazer o que tem que ser feito. E quando você sai das regras, quando você faz de tudo para ganhar mais dinheiro, tipo assim: poxa, Vitor, por que você não fala palavrão? Porque se eu fizer isso, eu estou violando os meus valores, vou ganhar mais dinheiro, mas por que você não assina o contrato com bebida alcoólica? Porque se eu fizer isso, eu estou violando meus... Eu não bebo álcool, então eu não posso fazer propaganda de algo que eu não bebo, que eu não consumo. Então, existe uma integridade dentro de mim, onde o que é certo e errado, bom e ruim, baseado nos valores meus que eu tenho em Cristo. Não significa que eu sou perfeito, eu vou pecar, eu vou errar. Você é perfeito de maneira alguma. Eu sou mal, todo dia eu sou mal, todo dia eu acordo com esses meus desejos, e eu estou treinando esses desejos serem mortificados. E eles vão ser mortificados na imprensa, com um repórter maldoso, com um adversário. Nesse meio todo, eu estou dizendo que todos nós vamos viver momentos onde as nossas emoções vão querer tomar suas decisões. A vida do cristão não pode ser tomada por emoções, ela tem que ser tomada pela renovação da mente. Muito bom. A melhor resposta é o silêncio. Muito bom, Vitor, muito bom. E assim, você falando isso, eu tô aqui porque eu vivi, e ele teve muitos lutadores. Como eu falei, a gente viveu em camp, eu lembro que eu morei na tua casa, né? A gente, enfim, viu muitas coisas. E eu lembro você... Você viu os meus frutos, você viu o meu coração, você viu como é que eu lutava, você viu que eu competi com um coração de leão, mas vivendo como um cordeiro, entendeu? Assim, é verdade. É verdade. Não, inclusive, só para te lembrar, quantas vezes a gente terminava o treinamento do camp, que era, enfim, as pessoas tinham que ver, né, o que é um treinamento, de um lutador, é incrível. E aí eu lembro que no final a gente ia para tua casa, né, para fazer a recuperação, fazer a fisioterapia em você, e a gente orava junto, e a gente orava pelos seus adversários. Então, assim, é muito legal, e eu fico muito feliz, Vitor, de estar assim, compartilhando com você, né, realmente esse bate-papo, porque as pessoas querem ver o Vitor Belfort de outro lado. Então, assim, eu estou aqui para falar quantas vezes nós oramos pelos
adversários, oponentes, ou seja, lutadores, enfim, que você ia enfrentar, mas nós orávamos por eles, e enfim, e a gente estava na presença de Deus, levando os princípios de Deus ali, muito diferente de trazer um ódio, como você falou, né, querer matar a pessoa. Então, assim, em relação ao Popó, em relação a todos eles que você lutou, eu tenho certeza que é uma luta dentro de você, né, porque nós somos corpo, alma e espírito, mas eu vejo você se esforçando pelo reino, se esforçando como um homem de Deus e se esforçando realmente para trazer esses princípios daquilo que você está vivenciando. Então, assim, eu fico muito feliz, vivi isso com você, orando, não preciso dar nomes, mas orando por muitos juntos com você, e eu sei que você não quer o mal deles, que é muito além disso. Você é o teu trabalho, o que você faz, mas você vai no espírito, né? E eu fico muito feliz se você poder compartilhar isso. E eu poder falar e até confirmar isso aí, que é diferente de muitos que às vezes pensam, né, e fica se confrontando, degladiando na internet, enfim, por aí. E às vezes até faz parte, porque às vezes é uma provocação daqui, outra lá, mas não é sobre matar o outro, mas é sobre aquilo que vai ser desafiador e ser contagiante para o público, para as pessoas. Então é muito legal o que você carrega, Vitor. Vale lembrar que o caráter do homem, ele é revelado no sucesso ou no fracasso, na riqueza, na pobreza. Quando você casa com uma mulher, quando você casou com a sua esposa, haviam dois extremos, o ódio e o amor. O ódio e o amor. A vida é assim, né? Em todo lugar. Quando você fala sim para sua mulher, ela fala na riqueza, na pobreza, na doença, na saúde. Ela fala dos extremos. Ali é mais ou menos assim, no amor, no perdão. No amor, no perdão. No amor, no perdão. Então, verdade. Assim, como é que você sabe se você é um filho de Deus? Se você está vivendo os extremos e se você está sabendo controlar eles, né? É verdade. Então, eu posso ter ira? Posso. A Bíblia me deixa ser ira. A Bíblia te ensina a ser manso como a pomba e astuto como a serpente. Então, é o seguinte, a Bíblia te ensina a ser o quê? Os dois. Né? Você pode ser astuto. O que é um cara astuto? Um cara esperto. Um cara, meu irmão, tô vendo mal. Se eu tô vendo mal e eu tô protegendo a minha família, meu irmão, tu não vai levar a minha família. Verdade. Vai se dar mal, porque em amor eu vou proteger minha família. Você entende o que eu estou dizendo? Então, o cristianismo... Entendo. O cristianismo é uma religião, é a única religião regressiva. Muito bom. É a única religião que tem um Deus que estipulou como nós temos de viver. Só que as pessoas não conhecem o Jesus leão. Se eu falar para alguém aqui agora, fecha o olho e imagina Jesus voltando. Como é que ele volta? As pessoas não sabem como ele volta. É verdade, Vitor. Porque elas não entendem a volta dele. Cara, ele pode voltar amanhã. E se ele voltar amanhã um leão e você está esperando um cordeiro? O cordeiro você entendeu? Então, o leão é muito importante você viver o leão na sua casa. Proteger os seus filhos dessa agenda liberal. Sacerdote, governo. Ah, não. Aqui na minha casa o meu filho come o que quer. Você não é uma boa mãe. É verdade. Seu filho tem que ser educado, entender o que é alimentação. Meu filho quer. Você não é uma boa mãe. Você é uma verdade, Vitor. É muito bom você falar isso também, porque, por exemplo, eu também vi e vejo o quanto você e sua família são unidas, né? A Joana, vocês são um casal, assim, muito modelo para muitas pessoas. Os seus filhos, eu lembro que a gente junto lá com o Danduque orando, e os seus filhos juntos, a Joana no meio do camp lá, né, o Danduque lá, e a gente junto, a gente aprendendo, e você com família, mesmo no meio do camp, eu lembro que a gente tinha parte de busca, e você trazia isso, né, para sua família. Como você, assim, eu vejo isso, eu vejo a Kiara, eu vi outro dia a Kiara lendo a Bíblia com você. Então, assim, como você conseguiu estruturar a tua família dentro de tudo e ainda manter isso aí? O que você pode falar no âmbito familiar? Joana, filhos, passa pra gente, porque é muito importante isso. Primeira coisa é vocês não deixarem de seguir a gente lá. A gente tem o meu canal, o canal da Casa da Mãe Joana no YouTube, tem o canal Vitor Belfort Oficial.
A gente está iniciando agora uma série de podcasts, né, de lives também no Instagram, eu e a Joana, onde o nosso intuito é poder oferecer, né, porque eu vejo hoje em dia é a era do coaching, a era de todo mundo conhece, todo mundo quer dividir experiência, que eu acho super legal, super bacana. Só que para você dividir experiência, você tem que testá-la primeiro. Então, exemplo, quando a pessoa sai de uma faculdade e ela vai para o mercado de trabalho, ela não tem experiência nenhuma. Ela só aprendeu a parte literária, né? No seu caso, na fisioterapia. Você só se tornou um bom fisioterapeuta quando você começou a mexer nos pacientes. A mesma coisa. Então, existe uma formação que é a graduação do cabelo branco, que a Bíblia fala dos elders, tá vendo? Cabelo branco. O que é o elder? O elder é o cara que já viveu o caminho e agora ele vai trazer as pessoas nesse caminho. Então, acho que é muito importante quando a gente fala de casamento, criação de filho. Às vezes, como é que um padre que nunca foi casado, que nunca teve filho, pode aconselhar uma pessoa que está passando por um problema com a mulher? Não pode, ele não tem. É verdade. Não sabe. Então, como é que pode um coach, né, falar de casamento? Né? Eu sou psicólogo familiar, mas o cara está no terceiro casamento, está no lugar errado. Então, a psicologia tem a psicologia do mal, a psicologia do bem. Tem um coach do bem. Então, tudo na vida existe o seguinte, as filosofias por detrás. Né? Então, a minha filosofia é simples. O meu coaching é a Bíblia. Tudo que vai de contra a Bíblia, eu me desfaço. Então, assim, como é que eu ensino a minha família? Simples. A Bíblia é o nosso guide, né? Como se fosse o meu manual, né? Quando você compra um aparelho 220 volts, você não vai botar ele no 110, senão você vai queimar ele. Então, a Bíblia é o meu manual de vida. Então, ali tem tudo. Então, eu vou aprendendo, eu vou criando, eu vou tendo experiência, eu vou pedindo perdão, eu vou amando. Muito bom, é isso aí. Então, assim, não dá para me falar como eu faço, porque não é uma receita de bolo. Mas se você seguir os nossos caminhos, acompanhar os nossos lados, se você estiver na minha vida, quanto mais você estiver próximo de mim, mais você se torna igual a mim. Quanto mais você se torna perto de uma pessoa, mais você se torna. Então, cuidado com as mesas que você se senta. Inclusive, a gente teve um último live no meio do João, a gente fala sobre as 3 mesas, né, que você vai se sentar no mundo, né, que é a mesa dos discípulos, a mesa dos que Jesus senta com os pecadores e as mesas que ele vira. Então, segredos são as mesas que você tem sentado, que você tem... Então, o mundo hoje em dia é virtual, muito mais do que físico. Então, cara, o segredo é isso, é você saber entender que existem mesas virtuais que você se assenta. Então, se você quer viver nesse caminho, que é o estreito, você vai ter que... As suas mesas vão ter que ser estreitas, o seu casamento vai ter que ser estreito, a criação com o filho vai ter que ser estreita. Se você tiver umas mesas muito largas, significa que você não está no caminho certo. Então é fácil entender de como é que está o seu casamento, a criação dos seus filhos, a sua família. É larga ou é estreita? Aqui em casa, tudo nosso é estreito. É fácil saber, é fácil ver que você está no lugar errado e volta. Não tem problema sair do caminho. O importante é voltar para ele. É verdade. Não, e a Joana também, como tantos anos a gente se conhece também, e eu vejo o quanto foi importante eu ver também a mulher Joana, né? A mãe Joana, a esposa Joana. Então, até o café com elas, eu falei com você da gente marcar, e a gente marcar com a Joana, né? Com o café com elas, da gente estar com a Joana, que eu acho que vai ser muito importante para as mães, mulheres. Vamos marcar isso aí, tá? Vamos marcar. Falei com você, a gente vai marcar com a Joana também, que é muito legal. O que ela carrega também. Muito bom, muito bom. Mas, Vitor, conta uma história pra gente sobrenatural. Eu sei que você tem muitas, você compartilhou muito comigo, muitas histórias, mas conta uma história sobrenatural que você viu assim, nossa, essa história eu vivi um sobrenatural de Deus na minha vida. Cara, vai soar... Todo mundo espera uma coisa sobrenatural. O sobrenatural é que hoje eu estou aqui com você, Salvite. O sobrenatural é que hoje eu acordei. O sobrenatural é que hoje eu tenho mais uma chance para viver aquilo que é. Então, assim, eu não faço a vida com Cristo algo místico, algo uau, não. Eu vejo as coisas simples. Hoje eu estava aqui fora, eu vi o sol nascer. Eu estava aqui, eu tomei um café, eu experimentei, meu pé está funcionando, minhas mãos estão mexendo. Que legal.
Cara, eu começo a ver o sobrenatural nas pequenas coisas, porque a gente está sempre buscando grandes coisas, a gente quer um milagre, a gente quer ver o cara, a gente quer o paralítico andar. Cara, hoje é um milagre eu acordar. Hoje é um milagre eu ver os meus filhos saindo de casa. É um milagre eu estar aqui com você. Tudo é um milagre. Só que a gente está sempre buscando algo sobrenatural. Cara, acordar é sobrenatural com saúde. É verdade. A gente está vivo hoje em dia, é sobrenatural. Eu queria deixar muito claro que a gente está sempre buscando uma coisa mística, sabe? Caramba, eu ouvi a voz de Deus, Deus falou, porque eu vi um diabo, eu vi isso, eu vi um demônio. Cara, eu não estou preocupado em ficar vendo coisas sobrenaturais. Eu estou vivendo um sobrenatural. Quando eu me olho... Não, que é mais sobrenatural que o Espírito Santo, né? Então, assim, eu acho que o cristianismo ele tem que ser vivido nos pequenos detalhes. Nas coisas verdade. Pequenas. Quando eu vejo que o meu olhar não está bom, eu já, na hora, falo, Vitor, não pode olhar assim. Quando eu vejo que eu tenho um desejo de comer alguma coisa que não é bom para o meu corpo, Vitor, você não pode desejar essa comida. Quando eu vejo que eu estou fazendo algo, que eu estou a caminho de um lugar, eu falo, não. Então, isso para mim é sobrenatural. Eu entender que eu estou indo num caminho que muitos estão indo, que é prazeroso, mas o fim dele é a morte. Para mim, isso é sobrenatural. Se você conseguir viver esse cristianismo, você tem um milagre todo dia. Você vai salvar o seu casamento, você vai salvar o seu relacionamento, você vai salvar o seu relacionamento. E o mais importante que a gente não fala é o relacionamento com Cristo. Eu quero deixar Cristo feliz. Exemplo, você viu lá que o fulano falou? Você viu lá que o fulano falou? Cara, você viu que as pessoas estão comentando? Eu não estou nem aí. Eu falo assim, você viu lá o que Deus falou de mim? Hã? Eu não vi, não. Você não viu lá o que a Joana falou de mim? Você não viu lá o que o Davi falou de mim? Então, assim, eu não estou preocupado com o que o mundo pensa de mim, com o que as pessoas pensam de mim. Então, assim, se você manda lá uma mensagem no meu Instagram e por acaso eu vejo é uma mensagem ofensiva, eu te bloqueio na hora. Eu te bloqueio, você não tem mais acesso ao meu mundo. Eu não estou buscando seguidor, eu estou buscando discípulo. Eu hoje em dia estou na mídia social, eu tenho ali a minha família, ali para mim é a minha família. Se eu tenho um filho bastardo, eu não vou tentar converter ele, eu cancelo ele na hora. Eu faço, ali é como se eu fosse o próprio Deus daquele meu negócio. Se você não está de acordo com o que eu acho que é certo, eu te elimino na hora. Não, muito bom você falar isso. Então é muito importante para você que é jovem, você está preocupado que falaram, que fulano... Cara, vai lá e cancela e pronto. Muito bom, Vitor, você falar isso. O cara não vai ganhar acesso. Se eu ver uma mensagem, eu nem leio, pum, bloqueio, apago. Por quê? Me dá prazer entender que eu estou criando, discípulo. Eu não estou atrás de seguidor. Ah, você viu quantos seguidores ele tem? Eu não quero saber quantos caras tem naquela igreja. Você sabe a sua identidade, né, Vitor? Você sabe a sua identidade. Você sabe o que você carrega, você sabe quem você é. Eu vou ter que sair daqui a pouco, mas eu queria terminar. Quando um amigo meu pastor fala assim, cara, você viu a minha igreja está com 30 mil pessoas. Eu olho para ele e falo assim, rapaz, e os seus filhos? E a sua igreja? Como é que ela está em casa? Porque o cara está mais preocupado com isso aqui, ó. O cara está preocupado com isso aqui. Eu falo assim, a sua igreja, você viu como é que seu filho está se vestindo? Você viu como é que seu filho está falando? Verdade. Seu filho, não sei se ele é mulher ou se ele é homem mais. Então, assim, o problema é que tem muitos pastores preocupados quão numeroso é a sua igreja. Mas Jesus não estava preocupado com a multidão. É verdade. Estava criando discípulos. Ele fala verdade, assim, amigo. o que o pessoal está falando de mim lá fora? O pessoal fulano está falando isso, que você é isso, que você é aquilo. Aí ele fala assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Então, deixa eu te falar, a igreja mais importante para você pai, para você mãe, é a sua família. É verdade, meu amigo. Não é o seu trabalho, é a sua família. Então, se a sua família não está de acordo com aquilo que a Bíblia diz, pede um tempo no seu trabalho, e vai e trabalhe na sua família. Se você pastor, a sua igreja está muito grande, mas a sua família não está, pede um tempo, vai cuidar da sua família. E assim deveria ser todos filhos de Deus. A nossa igreja começa em casa. O fruto mais importante dessa árvore é a sua família. Aquilo que primeiro ministério, com certeza. A igreja, a comunhão dos irmãos,
O pastoreio é muito importante. Se você não está vivendo nessa igreja, trate de achar uma igreja e viver nela, porque o corpo de Cristo é quando essas igrejas se reúnem, essas famílias que não são perfeitas, que estão buscando o perfeito Deus, que estão se aprimorando, que estão olhando para ontem e falando assim, caramba, ontem não era bom, hoje eu estou melhor, amanhã eu vou estar melhor. Glória a Deus, é verdade. Eu acho que essa é a pegada, sabe, Salviti? Essa é a pegada. Não, é isso mesmo, cara. Muito bom que você falou, muito bom. Assim, as mensagens. Eu abri uma caixinha de mensagens, de perguntas. Tem várias aqui, mas deixa eu fazer algumas aqui que são bem legais. Diz assim, ó. O Igor perguntou assim: qual foi o maior adversário que você já enfrentou na luta? O que você. Mais desafiador que você falou? Esse cara aí é casca grossa, vamos dizer assim. Randy Couture. Que luta, hein? Esse que luta é essa? A dura que eu já lutei. Não, você acredita que tem muitas vezes que eu assisto as lutas de novo? Porque Esse aí era casca grossíssima. Esse era casca grossa. Outra pergunta. Como você conseguiu ficar de pé depois de uma derrota? Por exemplo, é uma derrota que você... Né, igual o John Jones, coisas que você... Né, ali naquele momento você virou o cordeiro, como você falou... Como você conseguiu no outro dia recuperar? O que você fez assim para conseguir virar a chave? Fazer das derrotas suas vitórias, né? Turn losses into lessons. O segredo da vida, a gente vai perder muito que ganhar. Então você tem que transformar suas derrotas em aprendizados. Quando eu fiz isso, eu cresci, né? Eu ganhei. Muito bom. Nossa, e aquela John Jones. Até hoje eu quero voltar lá e voltar um pouquinho para trás, meu pai. Era você ali, Jesus. Mas assim. Tinha que ser leão. É verdade. Mas você, assim, aquele negócio, né? Um dia a gente perde, a gente ganha. Mas você. Como às vezes, mesmo que você perdendo, você ganhou, porque aprendeu. Mas você, quando entrava ali, Vitor, realmente era algo diferente, sabe? Muito bom. E eu vou fazer assim um quadro para a gente. Que é muito legal também, eu quero fazer com você. Resuma em poucas palavras. Tá? O que vier na tua mente, você resume em poucas palavras e manda ver aí. Tá. O UFC. O maior evento de luta do mundo. Filhos. A herança de Deus na terra. Família. Deus na terra. Espírito Santo. A pessoa que nos guia, o Deus pessoa que nos guia. Jesus. O Criador e o Salvador. Igreja. O nosso corpo, o corpo de Cristo na Terra. Brasil. Brasil. São tantos no Brasil, né? Mas eu diria que é o povo mais sofrido que está se aprendendo a se reinventar todos os dias. Arrebatamento. 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 O arrebatamento deve ser vivido todo dia. E a última palavra, salvação. De graça. Amém. Glória a Deus. De graça, mas com sacrifício. De graça, mas com sacrifício. Amém, amém, meu irmãozão. Olha, eu estou muito feliz, de verdade, com tudo que você falou. Depois, se você me manda o seu endereço aí, direitinho, que eu vou te dar esse presente aqui, ó, do café com eles. Legal. Né? Tava ao contrário. Né? Vou te mandar aí, para você, para Joana, para tua família toda. Né? Mandar uma canequinha do café, tá ótimo. Né? Vou mandar aí. E foi muito bom, eu estou muito feliz. Quero agradecer também nossos parceiros, né? A InChurch, na qual a gente está fazendo aqui o podcast, tantos projetos juntos. Quero agradecer também, né, o Portal Guime. O Portal Guime é um grande portal, né, o maior portal de conteúdos muito sério, um lugar que as pessoas podem se alimentar de Deus e realmente um lugar que a gente está fazendo essas entrevistas, bate-papos. Quero agradecer ao Portal Guime. A Belo Papelaria também, que está
fazendo esses materiais, esses mimos, esses presentes para todos aqueles que têm entrevistado. E, Vitor, assim, eu não tenho nem palavras para te agradecer. Quero liberar uma palavra para a gente, né, para todo mundo que está ouvindo. Para terminar, todos vocês que são pais, educadores, né, e mães, até os 5 anos, você vai ser pai e educador. Até os 15, você vai ser pai e treinador. Até os 21, você vai ser pai e mestre. E até a morte, você vai ser pai, né, quando eu digo pai ou mãe, e sempre, em primeiro lugar, você vai ser pai. E depois você vai se tornar o seu melhor amigo do seu filho. Tá? Então, não deixe de pular as etapas, pedem perdão quando estiver errado, não tenha medo de expor seus medos, ensine a sua herança, que é uma herança que Meu Deus. de Deus, né? Que infelizmente hoje a gente tem uma igreja dividida, as pessoas estão perdidas dentro das igrejas, elas estão vivendo contendas, a gente tem uma igreja muito dividida, muito triste para mim. O meu sonho é que os pastores deixem o seu ego de lado, sua vaidade de lado e comecem a fazer eventos juntos. Eu queria desafiar todos vocês, pastores, a fazerem eventos juntos. Parar de ficar fazendo sozinho, parar de ficar fazendo coisa sozinho, parar de crescer sozinho. O corpo de Cristo somos todos nós. Não é só a sua igreja que é um corpo. Não é só você que é um corpo. Se você tem 30 mil membros, imagina se você se linkar numa igreja que tem só 500. Agora você não só tem mais 30 mil, você tem 30.500. E se você juntar uma que tem 10, vai crescer, né? É assim que cresce. Então, infelizmente, hoje, a gente tem a igreja onde o homem é o centro e não Cristo o centro. Então, eu queria desafiar vocês, pastores, a serem lutadores, a serem corajosos, a deixarem de lado esse egocentrismo de que eu sou bom, minha igreja é grande, né? Não. A sua igreja não existe. Existe sim a igreja de Cristo. Então, se você está proclamando aí que é a sua igreja, você precisa se converter. Você precisa se converter e aceitar Cristo de novo, porque a igreja é dele. Ele vai pegar para ele. Você não tem nada. Você só tem o pecado para contribuir. Então, trata de ser o primeiro, porque aquele que serve, né? Aquele que serve, ele é o número 1. Aquele que é o último lugar, aquele que é o último, é o primeiro. O reino de Deus não é o reino que o mundo tem. E a gente tem que viver isso em casa. É você que dá o exemplo em casa de pedir perdão, de amar primeiro, né? É você que tem que dar o exemplo. Então, o cristianismo é guerra, irmão. O cristianismo é sangue, é violência, tá? Seja violento, vai contra a sua vaidade, sacrifica os seus desejos hoje mesmo. Comece a ligar para os pastores, vamos fazer reunião, vamos se encontrar, vamos fazer evento, vamos evangelizar junto na praia. Chega de ser cheio de você. Chega de ser cheio de você. Esse é o recado que eu tenho para você, pastores, líderes. Está na hora da gente se unir. Sabe por quê? O mundo está consumindo, através da social media, do pecado, estão destruindo. Enquanto a gente não se unir, ele não volta. Parou para pensar nisso? O grande avivamento é só de uma ligação. É você na sua escola, é você na sua casa. Eu quero desafiar vocês, homens de Deus, a poderem ser leão. Ser leão. Está na hora. É isso aí. Uau, muito forte, Vitor. Meu Deus, amigo, olha, tenho certeza que tudo que a gente conversou aqui vai impactar as pessoas, vai impactar realmente muitas pessoas. Vai transformar essas vidas, porque são conteúdos e coisas que você transborda. A gente já recebeu. Se ninguém recebeu, eu e você recebemos. É verdade, é verdade. Não, o pessoal no estúdio aqui, tá todo mundo aqui, cara, querendo entrar aqui e falar, assim, porque... E assim, eu tenho visto isso, sabe, Vitor? Presenças de Deus no meio da entrevista, do bate-papo, e você era um cara que, como eu te falei, né, quando eu te chamei, te convidei, quero muito e queria muito, estou feliz te agradecendo, né, e fiz questão de honrar você, de ser ali entrevistado, porque você merece, que você me ensinou muito e carrega muita coisa em Deus para transbordar em muitas vidas. Amo muito a sua vida, um beijo para vocês, o Café com Ele está de parabéns. Obrigado, Vitor. Te amo, fica com Deus, tá? Deus te abençoe.